Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Globinet. Meu nome é Nicole Carvalho e sou gerente de atendimento aqui na Globinet. O webinar de hoje será conduzido pelo Alex Castro, que é engenheiro de telecomunicações e pós-graduado em sistemas de telecom. Olá, Alex. Boa tarde. Olá, Nicole. Boa tarde. Muito obrigado pela excelente apresentação inicial do nosso time. Boa tarde a todos os presentes que estão aqui neste webinar. Hoje nós iremos falar sobre a importância do Internet Route Registry para a troca de tráfego na internet. Okay? Alex, antes de começar, eu gostaria só de lembrar a todos os participantes que eles estão em modo de escuta somente, mas com a capacidade de fazer perguntas através do bate-papo. Então, recomendamos que façam as perguntas durante a apresentação, pois o Alex irá respondê-las. Ok, agradeço por essa informação que eu não mencionei nesse caso. Bem, pessoal, neste webinar nós iremos apresentar um resumo sobre os Internet Exchange, os pontos de troca de tráfego, uma definição sobre o Internet Route Registry, que são os registros de roteamento na internet, para que serve o Internet Route Registry, as informações que podem ser armazenadas em o Internet Route Registry e suas respectivas importâncias, por que os Internet Exchanges utilizam os IRRs e, por último, que tipo de informação deve ser registrada em um IRR para fazer parte de um ponto de troca de tráfego. Bem, neste webinar, nós não iremos entrar em muitos detalhes sobre qual seria o melhor Internet Exchange a ser utilizado e que tipo de conteúdo pode ser obtido conectando com ele. Nós também não iremos detalhar a metodologia de consulta e criação de registros nessas bases de dados. Que tipo de procedimento também a ser realizado para criar e atualizar os registros e o detalhamento de cada um dos registros existentes, pois atualmente existem mais de 40 registros distribuídos pelo mundo. Caso algum participante desejar alguma informação adicional sobre esses tópicos, peço a gentileza de nos enviar um e-mail, uma mensagem com a sugestão desejada para que eu possa fazer um próximo webinar com estas informações. Bem, então vamos lá. O que é o Internet Route Registry? O Internet Route Registry ele é um sistema global, é um repositório de políticas de roteamento na internet, dos quais fazem parte entidades públicas e privadas. Estas bases de dados, elas armazenam e compartilham informações sobre políticas de roteamento entre si, e onde os Autonomous Systems trocam informações sobre roteamento via protocolo BGP. Estas informações das políticas de roteamento, elas são expressas em uma série de objetos que veremos no decorrer do webinar. Como são várias bases de dados, o cliente também ele não precisa realizar o cadastro em vários IRRs, ele somente realiza o cadastro em uma única base de dados para fazer essa troca de informações. Além disso, qualquer pessoa pode utilizar os dados com o objetivo de obter informações para depurar, configurar e planejar endereçamento em políticas de roteamento. Conforme mencionei no slide anterior, existe uma base de 40 Internet Route Registry descentralizadas e na topologia, no slide, eu apresento alguns como o AFRINIC, o APNIC, o ARIN, o RIP e o RADB, que é considerado um dos mais importantes. Bem, após entendermos o significado do IRR, vem o primeiro e possível questionamento que podemos realizar em relação ao IRR. Para que serve um IRR? O Internet Route Registry, ele foi desenvolvido para promover a estabilidade, a consistência e segurança em relação ao roteamento global. O IRR ele não é considerado um recurso indispensável para operar uma rede, mas muitas vezes ele nem sequer é uma ferramenta adequada para que os operadores de redes a utilizem.
com o IRR, os Autonomous Systems vizinhos, eles podem procurar, verificar e entender políticas de outros Autonomous Systems. Com isso, é possível ter uma imagem definida, clara, de onde esses AS se encaixam no contexto da internet. Além disso, os IRR servem também para manter as informações atualizadas e os operadores de redes podem utilizar essas informações para validar mensagens via entregue protocolo BGP, permite mapear a rede de um Autonomous System específico, serve também para facilitar o design da política de roteamento e para gerar as configurações automáticas dos roteadores. Alex, eu tenho aqui algumas perguntas. Sim. A primeira, existem IRRs gratuitos? Se sim, quais são os gratuitos e quais são os pagos? Bem, existem, né? Uma melhor informação sobre os IRRs seria bom o ouvinte entrar no site www.irr.net, onde ele consegue obter maiores informações sobre os registros. Perfeito, obrigada. Tenho também outra pergunta, que é: qual é o custo em média de realizar o registro em um IRR privado? Bem, em relação aos custos, existem os gratuitos, onde obviamente você não paga, e aos que você tem necessidade de realizar uma assinatura, você paga aproximadamente $500 anuais. E com isso você tem um suporte desse IRR. Perfeito, obrigada. Ok? Então vamos lá. Próximo slide. Bem, mencionei sobre o IRR, e aqui nesse slide eu também aproveito a oportunidade para mencionar sobre uma definição básica sobre troca de tráfego através de provedores trânsito e peering, né? Um acordo trânsito é um acordo bilateral, né, conforme podemos observar no slide, onde o cliente ele paga por uma conexão ao provedor, seja ela o link de 1 GB, 10 GB, entre outra taxa que ele desejar, para ele ter acesso a conteúdo a uma rede global. Já o peering, não. O peering é uma conexão direta entre duas redes, realizadas através de um acordo bilateral, onde o tráfego pertencente às redes, a receita, ela é provida através dos clientes, e não através do pagamento desse link. Mencionei sobre a troca de tráfego. Eu acho que agora podemos falar sobre os pontos de troca de tráfego, né? Os conhecidos Internet Exchange. O que são os PTTs conhecidos, né? Os pontos de troca de tráfego? Eles são pontos centrais, onde seus membros podem trocar diretamente seu tráfego sem intermediário, né? Eles são pontos neutros que reduzem o número de saltos na internet e o que faz beneficiar provedores, conteúdos de CDN, comércio eletrônico, segurança, entre outros itens a mais. O PTT... I already have views on my LinkedIn. What? LinkedIn. I just got 2 notifications every time. O PTT ele aumenta o número de rotas alternativas e melhora a disponibilidade de serviço. Quando um professor ele possui a conectividade a um PTT, o usuário final ele percebe o aumento na qualidade de serviço. E o usuário tem a nítida sensação de estar utilizando o provedor quando ele compara este serviço a um Tier 1, por exemplo. Quando ele está conectado diretamente a este PTT, o provedor de conteúdo ele permite o seu time operacional identificar problemas de roteamento, uma vez que não está utilizando um provedor que possui múltiplas conectividades para alcançar o destino desejado e faz com que essa equipe operacional tenha uma visibilidade fim a fim da sua conectividade. Matheus Souza, that's on the... Em relação à utilização dos Internet Exchange, os IX, né? O provedor de serviço ele inicia suas atividades contratando uma determinada banda de conexão IP para ter acesso à internet e prover serviço aos seus clientes.
Na sequência, este provedor, mesmo que seja um provedor de pequeno porte, e que ele oferte uma gama de serviços aos seus usuários, ele pode se tornar parte de um PTT. Estabelece acordos multilaterais e, com isso, ele recebe tráfego suficiente para disponibilizar aos seus clientes, economizando, assim, parte da sua conexão inicial de trânsito IP. Após ele estabelecer essas conexões multilaterais, a rede deste provedor ganha um determinado valor, que permite estabelecer acordos bilaterais com outras redes de conteúdos que sejam similares ou complementares para ofertar a seus clientes. Então, por exemplo, quando você inicia uma conectividade com o PTT, por exemplo, no Brasil, você tem o direito a conectar-se diretamente a todos os participantes, uma conexão multilateral. Na sequência, você estabelece conectividades diretas, uma a uma, que seria um bilateral, com um peering de acordo com o que você deseja obter de informações. Como no exemplo, uma operadora que você pode ter conectividade bilateral, um Tier 1, um OTT, um CDN, por exemplo. Bem, IX fora. Uma vez que já possuo conectividade local, nacional, eu também posso ter presença de conectividade com IXs internacionais. Aqui segue uma breve descrição de arquitetura geral para a conexão com esses IXs internacionais. Por exemplo, quando um provedor já possui conectividade com a IX local e estiver bem consolidado com a disponibilidade de seus conteúdos, ele também pode procurar por novas opções de IX para otimizar seus custos e seu tráfego. Uma opção que aqui é recomendada é de incluir novos participantes, como um peering remoto, por exemplo. Neste caso, você vai precisar de um provedor de transporte e, para isto, por exemplo, a Globinet pode realizar essa conectividade local de um provedor até novos IXs internacionais. Por exemplo, em New York, em Frankfurt, em Amsterdã, ou entre outros lugares que a Globinet pode ofertar através, por exemplo, do produto Genix, que provê essa conectividade dos provedores aos IXs internacionais. O Genix, um parênteses aqui, já foi mencionado em webinars anteriores, mas caso vocês desejarem, podemos voltar nesse assunto para explicar melhor a solução para vocês. Além disso, a prática de conectar-se a um peering remoto permite aos provedores afiliar-se a novos peerings com maiores números e membros, que você obterá conteúdos com tráfego desejados para o seu cliente, seja vídeo, seja game, entre outros conteúdos adicionais. Bem, após apresentarmos as informações sobre os Internet Exchange, neste ponto nós podemos mencionar qual o tipo de relacionamento existe entre um IX e os Internet Route Registers. Primeiro, os Internet Exchange, eles não fornecem tráfego. Eles, sim, são um ambiente propício para a troca de tráfego. Com isto, a eficiência do anúncio de rotas tem de ser essencial para o perfeito funcionamento de um Internet Exchange. Logo, o Internet Exchange, eles processam automaticamente as informações da base, criando filtros de rotas e configurações para seus roteadores. Um IX, ele deve receber informações de roteamento de todos os participantes para criar políticas e tabelas de rotas padronizadas. Baseado nessas informações, podemos observar que a natureza exige uma padronização a ser utilizada. Imagine, por exemplo, se um desses participantes envia informações em um formato TXT, ou se, por exemplo, alguma informação da tabela de roteamento ela é emitida. Cara, isso geraria um caos para você realizar a padronização de tabelas e políticas de roteamento, onde você não seria tão ágil para realizar essas trocas de bases. Aqui, nesta parte da apresentação, eu tenho uma informação importante, pois o IRR ele não é um item obrigatório.
porém, alguns provedores exigem. Isso significa que até alguns provedores de conteúdo vão parar ou podem parar de aceitar prefixos que não estiverem em uma base IRR. Algumas operadoras só realizam a liberação de prefixos através dessa base, né? Veja, por exemplo, o que menciona o Google sobre a utilização do IRR. Se você, por exemplo, não tem um cadastro numa base, o Google ele não aceita dados da sua seção BGP. Mas isso não significa, né, que o Google não vai aceitar a sua conectividade, né? Você utilizando o IRR, você vai ter um processo onde que o Google atualiza automaticamente um período de 24 horas suas tabelas, né? Então, isso daqui é um exemplo em particular, pois trata-se da conectividade com um projeto específico da Google, que é o Google Global Cache. Não significa que o Google, por exemplo, não venha realizar conexão com quem não utiliza uma base de IRR, né? Então, reforçando nesse slide, os maiores IETs mundiais, assim como no caso do projeto do Google, precisa que o participante possua um cadastro no IRR para realizar o tratamento automático das suas tabelas de roteamento. Alex, vou te interromper só mais um segundinho para fazer mais algumas perguntas. Ok. Vamos lá. Pergunta número 1. Agora sim. Cadê? Tá. Quais são os principais Internet Exchanges em termos de usuário e tráfegos? Bem, principais Internet Exchanges. Bem, os principais, hoje que nós provemos conectividade, seriam D6, né, que fica localizado em Frankfurt, que hoje tem um tráfego acima de 6 tera, para vocês terem uma visibilidade. A M6, por exemplo, que fica em Amsterdã, tem um tráfego acima de 5 tera. E o Pix Brasil, hoje, tem um tráfego acima de 4 teras. Perfeito. E os Internet Exchanges exigem que os registros em uma base IRR sejam realizados em um IRR específico? Bem, não é necessário. Por quê? Porque o usuário ele deve primeiro identificar a melhor base que lhe atende, né? Conforme mencionei anteriormente. O que é importante é verificar se esta base onde ele realiza esse cadastro, possui conectividade com outras bases, porque senão ele não vai fazer uma troca de tabela de roteamentos específica com outros IRRs. Entendido. E só mais uma pergunta. Posso realizar a consulta da informação de um IRR de qualquer outra rede? Sim. Você pode, assim como qualquer usuário, pode realizar essa consulta, né? Objetivando, por exemplo, fazer planejamento de endereçamento e das políticas de roteamento, como mencionei. Entendido. Por agora é só, podemos continuar. Obrigada, Alex. Nada. Bem... Opa. Eu tinha deixado... Bem, eu falei sobre o IRR, então, em relação às informações que devem ser armazenadas no Internet Routing Registry, aqui nós podemos encontrar quem autoriza, quem cria e gerencia esses objetos, por exemplo, onde se descreve as informações sobre um ASN e suas políticas de roteamento, os contatos técnicos e administrativos desse AS, os peer BGPs de um autônomo system, as rotas que podem ser originadas, exportadas por cada peer e as rotas de preferência, caso existam mais de uma disponível, por exemplo. Nesse slide, eu venho apresentar um simples exemplo sobre política de roteamento, né? No caso, eu estou apresentando um AS 2002, que neste caso seria a representação do AS da minha empresa, por exemplo, né? Observe que na primeira parte do slide, existe uma troca de informações entre a minha rede e o meu provedor trânsito. Vocês podem observar que eu realizo importações do meu fornecedor trânsito
e assim como eu anuncio rotas para ele da minha rede, do meu OS, assim, por exemplo, do meu cliente que está conectado, meu cliente de trânsito que está conectado a mim. Tá? Já na segunda parte, nós podemos observar o relacionamento entre a minha rede e a rede do meu cliente de trânsito, onde eu faço a importação de informações do meu cliente de trânsito e exporto para ele todas as minhas tabelas. Tá? Na parte final, informo que eu tenho a conectividade com o meu peering, onde faço a exportação das informações da minha rede, assim como do meu cliente de trânsito, e faço a importação das informações do AS 3003, que seria o PIB. Bem, neste ponto da apresentação, também podemos surgir com um questionamento, que seria qual seria realmente a importância do router registry? Bem, ele permite aos administradores publicar sua política de roteamento de uma forma concisa, né, um formato comum e padronizado globalmente, para que qualquer entidade possa consultar e utilizar essas políticas. Estas informações contidas no IRR, elas podem ser utilizadas para diagnosticar, solucionar incidentes de roteamento. Prefixos e lists são geradas automaticamente, sem necessidade de interação humana, resultando, neste caso, né, informações mais seguras e onde erros humanos podem ser cada vez mais minimizados. Vários ISPs nacionais já suportam a liberação de prefixos através de uma base IRR e torna a liberação desses prefixos cada vez mais rápida, né? Algumas bases elas utilizam ferramentas para filtros de prefixos e comandos de configuração para os roteadores, tentando evitar problemas, por exemplo, de vazamento, os conhecidos route leaks, ou, por exemplo, o sequestro de prefixos, como conhecidos prefixos hijacks. Além disso, também é importante observar que alguns Internet Exchanges e provedores de trânsito também adotam a política de utilizar um Internet Route Registry como requisito para a prestação de seus serviços. Tendo conhecimento sobre a importância do Internet Route Registry, nesse slide eu menciono as principais informações que podem ser exigidas para o cadastro. Por exemplo, aqui eu menciono 3 objetos, que é o OutNum, o AS7 e o Route7. Por exemplo, o OutNum, ele descreve as informações e políticas de roteamento do AS, tanto sob o ponto de vista dos anúncios, assim como da aceitação das redes. Já o objeto AS7, você agrupa os Autonomous Systems que possuem as mesmas características, por exemplo, aqueles que fazem parte de trânsito. E o Route7, o objeto Route7, você define os prefixos do seu Autonomous System e especifica as rotas que podem ser anunciadas pelo AS. Nos próximos slides, eu menciono o objeto OutNum, que é o primeiro, né, onde que você pode ver o anúncio de aceitação e de importação das rotas. Né? Além disso, você tem algumas informações adicionais, como o nome do AS, uma descrição sucinta, o contato administrativo, o contato técnico, quem é o responsável por fazer essa manutenção, a última atualização que foi realizada e a fonte dessa base, que no caso eu utilizei para essa apresentação o AppNic, aí, por exemplo. Já no objeto AS7, como eu mencionei, você realiza o agrupamento de Autonomous System. Então, você pode observar que lá no item Members, você descreve os Autonomous System com a mesma característica. E no objeto Route7, você define os prefixos do seu AS, né, e especifica as rotas que são anunciadas por ele. Então, você especifica a rota, que no caso aqui eu fiz o exemplo do IPv6 e do AS 17821. Bem, em relação
relação às limitações de uma base de dados, né, de um IRR, né? O IRR ele não é considerado um recurso indispensável para você operar a rede. Como verificamos em alguns slides, em alguns ISPs, eles não os utilizam. Os IRRs também eles não possuem recursos para validar dinamicamente origem de prefixos. E nem todo IRR está conectado a um outro, e por isso eles trocam tráfego entre si. Por isso, eu recomendo que, antes de realizar o cadastro em um IRR, é bom fazer uma pesquisa sobre ele, para saber o número de conectividade que ele possui, e principalmente a expectativa que você tem em relação a essa base. Geralmente, recomendamos aos nossos clientes a utilizar a base do RADB, porque é um IRR que possui um número de conectividades elevado. Bem, neste slide eu trago como informação adicional, além de falarmos sobre a importância de ter o cadastro no IRR, também vale a pena lembrar sobre a importância de você ter um cadastro numa base de contatos de peering, né? Nesta base, você pode encontrar administradores de conteúdo, e este administrador de conteúdo também pode encontrar você nessa base, né? Com isto, você pode estabelecer contatos, né, e solicitar o tipo de conteúdo que você deseja para os seus clientes. Bem, gente, eu fiz uma apresentação sobre o IRR e, felizmente, chegamos ao final da nossa apresentação. Eu agradeço novamente a todos os participantes que puderam participar deste webinar e vamos em frente. Ok? Tem algum questionamento adicional? Tem sim, Alex. Temos mais duas perguntas aqui. Vamos lá. A primeira é: existem IRRs que não trocam informações com os demais IRRs? IRRs que não trocam... Sim, tem alguns que não trocam informações com os demais, que no caso seria o APNIC, o ARIN, o RGNet. Eles não trocam informações entre si. Mas essas informações, como eu mencionei no decorrer do webinar, é importante o usuário fazer um levantamento das informações, principalmente no site que eu informei, do www.irr.net. Perfeito. E a segunda pergunta é: caso o provedor deseja fazer parte do PeeringDB, tem algum custo ou taxa de pagamento para fazer parte da base de dados? Não, não existe nenhuma taxa para realizar esse cadastro, ele é gratuito. Perfeito, obrigada. Eu acredito que de pergunta é só. Gostaria de agradecer o Alex pela apresentação excelente. Gostaria também de agradecer a todos os participantes que puderam estar conosco hoje, pelo tempo e pela participação. Caso tenha algum comentário adicional ou pergunta adicional, não hesite em nos enviar um e-mail para customercare@globenet.net. E, na verdade, acaba de entrar uma pergunta, Alex. Sim. O IRRTC é indicado para uso? O IRRTC é uma comunidade brasileira. Ele pode ser usado, sim. Perfeito, obrigada. Nicole, Oi. como mais uma informação adicional, eu com o time Globenet, nós criamos também mais um slide adicional, né, para caso nossos ouvintes desejarem alguma próxima sessão. Então, eu deixei alguns tópicos aqui, como, por exemplo, como realizar consultas e utilizar a base de dados que ele desejar fazer o cadastro, como que ele pode criar o próprio registro, como ele utiliza o IRR, né? Quais seriam as melhores práticas, por exemplo, de política de roteamento, né? Em relação à conectividade com peers, né? Que opções existem, que conteúdos estão disponíveis e como que o cliente pode beneficiar-se também desses conteúdos. Obrigada, Alex. E temos outra pergunta. O IRRTC é uma base gratuita?
O IRR-TC, eu acredito que não seja uma base gratuita. É brasileira, mas eu de cabeça agora eu vou ficar pendente dessa informação para você, Nicole. Tá ok. E caso alguém tenha alguma recomendação, algum comentário, alguma pergunta que não tenha sido respondida hoje, como foi mencionado pelo Alex, ele deixou alguns tópicos. Por favor, nos enviar um e-mail para customercare@globenet.com e levaremos em conta para o próximo webinar. Novamente, eu agradeço a todos pela participação. Lembrando que esse é somente um webinar de vários que teremos no futuro. As datas serão anunciadas através das nossas redes sociais. Então, por favor, não esqueçam de nos seguir no Facebook, no Twitter e, claro, no LinkedIn. Mais uma vez, obrigada e por hoje é só, pessoal. Tenham um ótimo dia. Obrigada, Alex. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.